E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa aula de hoje nós continuaremos a falar sobre o iluminismo, certo? Na aula passada eu expliquei especificamente o que era, como surgiu, quais influências gerou o iluminismo na sociedade. Hoje eu vou falar sobre dois filósofos que produziram uma obra chamada Enciclopédia e vou falar sobre um dos principais filósofos iluministas, de uma maneira bem simples e bem sucinta, que é esse carinha aqui, ó, chamado Voltaire, ou melhor dizendo, conhecido como Voltaire. Vamos lá? Certo. Antes de nós entrarmos na área sobre a enciclopédia e Voltaire, nós falaremos então, recapitularemos um pouco aquilo que trabalhamos na aula anterior. O iluminismo, nós podemos dizer que é uma corrente filosófica que tinha como intuito o iluminar de novas ideias, aparecer novas ideias, surgir com novas ideias. Ela inicia lá no século XVIII, conhecido como século das luzes. Nossa, professor, mas se é século das luzes, o que veio antes? A Idade das Trevas, aquele período da Idade Média em que a igreja controlava o conhecimento das pessoas e não permitia que as pessoas fizessem comentários contrários a ela ou que ela não aprovasse. Então ela perseguia todas as pessoas que fizessem esses comentários contrários a ela, ok? Esse período da Igreja Católica que ela dominou, que ela comandou toda a ciência, foi conhecido como Idade das Trevas. Por isso que surgiu o Iluminismo, o século das luzes, o iluminar de novas ideias. Eu uso sempre como exemplo para os meus alunos e para vocês também, é o seguinte, quando você assistir um filme desenho animado e alguém tem uma ideia, o que aparece na cabeça dele? Uma lâmpada, exatamente isso. Espero que a produção coloque uma lâmpada aqui em cima da minha cabeça. Eu espero que sim. Não. Vamos lá. Esses filósofos iluministas, eles defendiam ideais bem próximos à liberdade e à igualdade. Quando eu falo sobre isso, temos três áreas que são muito influenciadas por esses pensadores iluministas. Quais? Área jurídica, área religiosa e área política. Como que elas eram influenciadas? Igualdade jurídica. Então, para os iluministas, todos deveriam ser iguais perante a lei. Então, se o amigo do rei comete um crime, ele deve ser punido, assim como uma pessoa que é inimiga do rei ou uma pessoa que o rei não conhece. Os dois cometeram o mesmo crime, os dois devem pagar por esse crime. Por exemplo, o outro tópico, eu falei sobre jurídico, agora sobre religiosa, tolerância religiosa. A Igreja Católica não permitia com que outras religiões surgissem, com que as pessoas seguissem outras religiões. Já os iluministas falavam assim, não, cada um tem o direito de seguir a sua própria religião. E por fim, a área política, eles não aceitavam a existência de um rei, de um monarca no poder. Eles queriam ter o direito para eleger os seus próprios representantes, tá bom? Basicamente isso é a síntese daquilo que é o iluminismo. Agora vamos entrar para falar sobre a enciclopédia e também sobre Voltaire. Qual o cenário, qual o contexto, o que está acontecendo na Europa nesse século XVIII? Estamos dentro do Antigo Regime. Esse período dentro da Europa, ele é caracterizado por três coisinhas. Primeiro, monarquia absolutista. Vai aparecer as letrinhas aqui para vocês, a palavrinha, tá bom, produção? Monarquia absolutista. Olha o termo. Quando eu falo de monarquia, eu falo sobre um rei, alguém que usa uma coroa, que tem todo o poder. Se ele é absoluto, é óbvio, é um cara que não precisa de mais ninguém. Ele tem todo o poder e só depende de si mesmo para cumprir, para criar, para executar as leis, certo? Outro cenário aqui é o do mercantilismo. Então as riquezas do Estado, do país, pertenciam a esse rei. E por fim, sociedade estamental. Também apareceram as letrinhas aqui, ó. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Então a sociedade era dividida em três estamentos, três classes, onde estava o clero aqui em cima, clero, a nobreza, certo? O clero e o rei, a nobreza aqui embaixo e por fim o povão. Tudo bem? Sendo que esses dois aqui, tanto o clero como a nobreza, eles tinham privilégios. Lembra aquela história da igualdade jurídica? Então, se alguém do clero ou da nobreza cometesse um crime, eles não seriam julgados. Agora, se alguém do povão cometesse esse crime, esse seria julgado. Beleza? Nesse cenário aqui, tem uma classe social surgindo muito forte, que é a da burguesia. Essa burguesia pertence aqui, ó, ao terceiro estamento.
e eles estão ficando ricos, eles têm grandes comércios, só que eles não tinham direitos políticos, porque a única pessoa que tinha direito político era o rei. Esses burgueses, eles querem esse direito político, então eles começam a iniciar, eles iniciam uma nova corrente filosófica, essa corrente filosófica chamada de iluminismo. Então, o iluminismo, ele é uma corrente de pensamento criada pela burguesia, justamente para acabar com o antigo regime, acabar com o privilégio da igreja e da nobreza, e principalmente para tirar o rei do poder e assim eles assumirem o poder. Certo? Dá para entender isso daí? Como que eles vão fazer isso? Como que eles vão efetivar essas ideias? Então a primeira ideia que eles têm para efetivar esse plano deles é criar um livro, uma enciclopédia. Qual que é a ideia dessa enciclopédia? É juntar todo o conhecimento da época, tudo o que se tinha de conhecimento científico daquele período, colocar nesse livro e mostrar para as pessoas que aquilo que o rei e aquilo que a igreja falavam estava errado, estava equivocado. E assim, com base nesse livro, formar cidadãos esclarecidos, formar cidadãos autônomos, livres, liberdade, ok? Além desse objetivo de formar cidadãos esclarecidos, tinha a questão do desenvolvimento científico, favorecer com que surgissem novas ciências e também uma reforma educacional. Afinal de contas, quem que tinha acesso à educação naquela época? Somente clero e nobreza, e alguns poucos burgueses, porque tinham muita grana. Eles queriam tornar esse acesso à educação maior, fazer com que as populações talvez mais pobres conseguissem o acesso a essa educação, e principalmente aqueles burgueses que tinham menos dinheiro do que os magnatas da burguesia. Ok? Tirar essa educação da mão dos padres. Até então, quem davam as aulas eram os padres. E os padres, obviamente, não defenderiam a ciência, mas sim a igreja, a religião. Tudo bem? Então, a enciclopédia, ela vem justamente com esse intuito, com esses objetivos. Perfeito? Gente, ela foi elaborada, criada por 2 autores, ou organizada por 2 autores, até porque aquilo que estava estabelecido na enciclopédia foi feito por várias pessoas, por vários filósofos, organizado então por Denis Diderot e Jean d'Alembert, ok? A enciclopédia no mundo atual existe, ela se chama Google, está aí na palma da sua mão, então todo mundo tem acesso a ela. Agora falando sobre um dos principais filósofos desse período. Nome, ou melhor dizendo, apelido dele, e não precisa saber o nome, é Voltaire. Esse era o cara, um dos principais filósofos, uns dos que mais defenderam esse iluminismo. Para ele criou, ou ele foi o primeiro cara a falar sobre o princípio da tolerância, e um grande crítico do absolutismo e também da Igreja Católica, da forma como a Igreja Católica impunha as coisas sobre as outras pessoas. 2 frases dele que chamam muita atenção e marcam a sua base de pensamento são: a primeira, não faça aos outros o que não gostaria que fosse feito a você. A tolerância, a empatia, esse cara já falava sobre isso lá atrás. E a segunda frase, que é a que eu acho particularmente mais bonita: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Mesmo eu não concordando, isso aí agora já sou eu falando, tá? Mesmo eu não concordando com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, eu devo defender o seu direito de expor a sua opinião. Isso é Voltaire, é o princípio da tolerância, é o direito de expressão. Uma vez que lá no antigo regime, se você criticava o rei, você era punido, era guilhotina, era forca. Se você criticava a igreja, você era perseguido por ela. Então por isso que ele desenvolve esses princípios da tolerância, para que assim as pessoas pudessem ser mais livres para expressarem as suas opiniões. Gente, espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo, tchau.